Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. E como a gente sempre faz, né, a gente vai dar uns recadinhos. Primeiro recado aqui, a gente pede para o pessoal desligar o celular, né, para não atrapalhar aí a concentração das pessoas, né. Ainda temos vagas nos cursos de educação mediúnica, né. Ainda tem vagas para os cursos de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, para quem tiver interesse, é só ir lá na secretaria para perguntar aí sobre horários, né? O primeiro ano eu sei que é totalmente online. E o segundo e terceiro é quinzenal, né? Uma quinzena aqui, outra quinzena online. Então, quem quiser, pode procurar a secretaria. A gente ainda está aí com a reforma, né? Lá no fundo do salão, né? Que as palestras eram lá no salão. E nós estamos aceitando doações para quem quiser contribuir aí com a reforma. A gente está aceitando, tá bom? Então pode procurar também a secretaria para quem quiser contribuir, né? Agora eu vou ler a psicografia da noite. Essa psicografia é recebida aqui na casa. Ela se chama Fé e Confiança. Então diz assim: a fé remove montanhas, já afirmou nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Assim, há que termos fé em tudo o que fazemos. Temos que ter a confiança de que Deus é nosso Pai e que nos ama sem qualquer condição. Sendo assim, acreditemos firmemente que sempre estamos na melhor situação, na melhor família, no melhor corpo, para que possamos melhorar como espírito. A vida humana no corpo é extremamente curta e, ao mesmo tempo, também é muito valiosa, pois a encarnação nos permite um salto, uma evolução provocada ao encarnarmos e vivermos muitas vezes. Confiem em Deus. Pensam que é por acaso que estais onde estais? Não, certamente não. Para que alcançasseis a vida que tens agora, romaste muito em muitas vidas carnais por misericórdia de Deus. Confiança e fé são o que pedimos a vós, amigos, e trabalhem. Trabalhem muito, pois a vida sem trabalho é inútil. E sentimos muito por não termos aproveitado o tempo que a misericórdia divina nos proporcionou. Lembrem-se dos trabalhadores da última hora, pois mesmo os que trabalharam por apenas uma hora, receberam seu pagamento. Que Deus, nosso Senhor, os abençoe. João. Bonita mensagem. Então vamos agora nos concentrar para fazer a nossa prece, vibrarmos pelo nosso palestrante. Nosso Senhor Jesus Cristo, companheiros espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E pedimos, Senhor, que nos ajude, nos inspire a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso palestrante é o Denival, que já veio várias vezes aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Só colocar aqui onde você... Acho que você pega. Tá bom? Obrigado, pessoal.
Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria quando podemos nos reunir em uma instituição espírita para refletirmos a respeito dos ensinos de Jesus. Quero agradecer também a presença dos nossos amigos que nos acompanham pelas mídias sociais. Ótima noite a todos e que, por favor, prossigam vibrando para que as energias cheguem e eu consiga, fortalecido, realizar o melhor na noite de hoje. Então, meu nome, como foi dito, é Odenival. Eu sou voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, na Vila Linda, Santo André mesmo. Alguns de vocês conhecem lá a nossa querida casa. E o tema para essa tarde e noite, de reflexão está no capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos observar lá, capítulo 4, o item que nós vamos refletir está do 1, 2 até um pouquinho mais aí, talvez o 15, alguma coisa assim, se o tempo nos permitir. Então vamos lá. E veio Jesus, ou melhor, capítulo 4 diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. O primeiro item aqui vai dizer assim: e veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventurado és, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. É interessante que nos reunimos na instituição espírita. Então, se nos reunimos na instituição espírita, buscamos essa instituição, logo é que trazemos esse desejo de nos aprimorarmos como espíritos, e espíritos imortais, não corpos perecíveis, mas sim espíritos imortais. E nesta sala hoje, nós temos a reunião dos espíritos imortais encarnados no planeta e também dos espíritos que já deixaram a veste física no planeta, mas como amantes e trabalhadores da doutrina também se fazem presentes nessa instituição, nesse momento, nos assistindo e nos socorrendo. E é interessante observar nesse parágrafo primeiro que alguns, conforme a pergunta de Jesus, eles respondem de uma forma puramente humana, verdadeiramente. Porque eles trazem para Jesus naquele momento aquilo que o pessoal, aqueles que estavam reunidos naquela sociedade, diziam o que era, ou quem era Jesus. Mas Pedro, ele como médium, ele exterioriza aquilo que os espíritos superiores trazem para ele. E Jesus, observando essa condição, aí ele responde para Simão Pedro: bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem o corpo nem o sangue que te revelou isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Então nós observamos que desde o princípio, com a vinda de Jesus, parece que ele acelerou esse processo mediúnico, esse intercâmbio dos espíritos reencarnados no planeta
com a espiritualidade amiga e superior. Logicamente, em alguns casos, com a espiritualidade amiga também e não tão superior. Mas ele nos permitiu esse contato, né? Nos mostrou essa porta, essa oportunidade de revermos nossos amigos e irmãos que partiram antes de nós, de regresso à pátria verdadeira. O item 2 vai dizer assim: e chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns, é João. E ficou, é João, que ressurgiu dos mortos. Diziam uns que é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de ver Jesus. Então, na grandeza de Jesus, nosso Senhor e Mestre, ele conseguia atrair para si, despertar o interesse de todas as criaturas possíveis e que tinham alguma preocupação que se encontrava no seio daquela sociedade naquele momento. Aqui, até o tetrarca, né, queria ver Jesus, queria ver aquela criatura que realizava, como o pessoal falava, né, todas aquelas maravilhas, beneficiando a população um tanto quanto necessitada. No item 3 diz assim: após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e antes fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que ele falara. Está lá no Evangelho de Mateus 17, 10, 13. Também em Marcos 18, 10, 12. É interessante nós observarmos aqui esse início aqui, essa condição, porque está no evangelista, né? Está lá no Evangelho. Então, o evangelista nós temos conosco que eles procuraram fazer o mais fiel possível aquilo que Jesus estava transmitindo para nós ou para o povo naquele momento em que ele estava entre nós. E é muito interessante ainda, Mateus, né, o primeiro item, e o terceiro também, o de Marcos. Mas Mateus era aquele que estava presente com Jesus. Marcos já estava há muito tempo depois, pelo que nós estudamos, né? E Mateus estava presente, ele presenciou aquilo que Jesus disse pela sua própria boca. Ele fazia parte, né, do grupo dos 12. Então é interessante que ele procurou reproduzir, queremos acreditar assim, um tanto quanto fiel aquilo que Jesus trazia para nós naquele momento. E é interessante também o que nós vamos observar aqui no item 4 depois, ressurreição e reencarnação. Para os judeus, naquele momento, a reencarnação para eles era tida como ressurreição. Então, logicamente, os estudiosos, aqueles que se dedicavam a estudar, eles já compreendiam, como sempre tinham uma compreensão maior das verdades imortais que foram trazidas desde há muito tempo para eles. E depois, com a vinda de Jesus, eles que gostavam realmente e se dedicavam ao estudo e à renovação como espíritos imortais, eles compreendiam já o processo. Mas a grande maioria, a massa, como agora, que não estuda, que não busca o conhecimento, então a tinham como ressurreição.
E Jesus vai dizer bem claro para nós que a reencarnação é a volta do espírito a uma organização física nova. Quanto à ressurreição, como o povo-léu daquele momento entendia, seria a volta do espírito ao mesmo corpo. E isso, cientificamente, nós sabemos que não é mais possível. Nunca fora. Porquanto, quando o corpo deixa de funcionar, ele irá se desagregar célula por célula. Não terá mais condições do espírito retomar aquela organização física. Mas a reencarnação é um novo corpo, coisa que eles naquela época, o intelecto ainda bastante incipiente em termos de conhecimento, não conseguiam assimilar este ensino. Mas Jesus foi falando todas as vezes possíveis a respeito da reencarnação. E nós observamos que Jesus era judeu, né? E a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus. Então, se estudassem muito e buscassem o auxílio dos bons espíritos, os protetores daquela nação, daquele povo, com toda certeza seriam iluminados. Assim como nós vamos sendo iluminados a partir do momento que desejamos verdadeiramente buscar esse conhecimento. Então, nós vamos ver aqui o que ele diz. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Nós vamos observar aqui, quando ele diz assim, olha, a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Para o entendimento deles naquela época, eles traziam essa dificuldade muito grande. E aqui é bem claro quando diz, João poderia ser Elias, reencarnado, não ressuscitado. E é interessante também que nós devemos, quando buscamos a casa espírita e desejamos fazer parte desse movimento espírita para a regeneração da humanidade terrena, então nós devemos nos aprofundar em termos de conhecimento, buscar desenvolver o intelecto o máximo possível e, paralelo ao intelecto, desenvolver a moral também, porque só o intelecto nós não conseguiremos voar. Vamos conseguir voar para planos superiores se desenvolvermos o intelecto e a moral que está contida no Evangelho de Jesus. Como muitos de nós estudam superficialmente a doutrina e acabam dizendo que são espíritas, até que uma dificuldade, alguma dor, alguma situação venha a bater a sua porta, nós observamos inúmeras criaturinhas que pulam fora do barco, vão procurar uma outra religiosidade, uma outra religião, que dê a eles aquilo que eles estão necessitando no momento. Nós observamos isso com uma certa frequência, não só no movimento espírita, e achamos até normal, porque a doutrina espírita, como nos diz o nosso querido Raul Teixeira, a doutrina espírita é para os fortes, não é para os fracos. A doutrina espírita, na sua essência, é para os fortes. Os fracos vêm, permanecem um pouquinho,
fazem um ligeiro estágio, depois quando começam a observar a complexidade e a necessidade do estudo, eles acabam pulando fora, porque eles não estão preparados ainda. Aqueles que verdadeiramente abraçam a doutrina e que seguem firme, então esses são os espíritos fortalecidos. Aqueles que já trazem, né, a pele tipo pele de crocodilo, né, de jacaré, que está cansado de levar pancada, que já recebeu porrada de tudo quanto é lado, balança até algumas vezes, mas no momento da oração ele se reconforta novamente, porque a espiritualidade amiga e superior vai trazer para ele novas energias, renovando toda a sua organização. E quando nos sentimos fraquejar, o que nós fazemos? Que temos uma casa abençoada e bendita, se não nos encontramos tão bem, mas a casa está lá, a gente corre para a casa espírita, para receber a energia que os amigos, que os irmãos irão nos transmitir, e também a energia dos amigos e irmãos que se encontram no andar de cima, né? Que nos conhecem e nos assistem. Então, doutrina espírita não é para os fracos, é para os fortes. E é os fortes que realmente já têm a pele tipo crocodilo, que levam pancada pra caramba, mas não desistem, porque o nosso ideal é um ideal superior. Nós temos Jesus, né, como nosso Senhor e guia, o nosso amigo divino. Então nós não cairemos, porque Ele está conosco. Havia um homem entre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer aquilo que fazes se não vier da parte de Deus. Aí Jesus estabelece um diálogo com Nicodemos, um diálogo muito bonito. Jesus procura transmitir a esse Nicodemos a verdade sobre a necessidade do espírito em jornada evolutiva reencarnado no planeta. Mas para esse irmão, ele ainda não tinha condições de compreender naquele determinado estágio como poderia se processar a reencarnação. E ele era um dos grandes, ele fazia parte do Sinédrio. Então, ele deveria ter um conhecimento mais profundo. No entanto, a esse respeito, ele tinha grande dificuldade em absorver aquilo que Jesus estava tentando esclarecer. Mas nós observamos isso nos dias atuais, 2000 anos passados. Nós nos encontramos agora no 3º milênio. Nós nos encontramos no século 21. É o século do Espírito. É a era do Espírito imortal. E, no entanto, muitos dos nossos amigos e irmãos ainda se prendem na superficialidade do Evangelho de Jesus. Ainda não foi a fundo. Porque o Evangelho de Jesus, como nós dissemos ainda agora, o Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador por Jesus prometido é para os fortes. E muitos dos nossos irmãos, eles ainda se encontram, de certa forma, acomodados, porque o conforto que a sociedade hoje oferta é muito grande. Você consegue, através do suor do seu trabalho, do seu intelecto desenvolvido, angariar recursos que te proporciona uma existência bastante cômoda e confortável. Então, nós vamos até uma determinada parte que é cômoda para nós, mas na outra parte que vai exigir de nós suor, lágrimas e bastante esforço, nós já paramos por ali. Porque se eu tenho comigo o conforto, eu estou muito bem graças ao bom Deus, não é assim que a gente fala? Então por que eu vou me preocupar com o outro? Por que eu vou me preocupar com o próximo? E nós observamos
em todas as religiões que nós observamos por aí. E pasmem, na doutrina dos espíritos superiores, que é o Consolador por Jesus prometido, nós também observamos. Nós observamos inúmeros irmãozinhos que quando são chamados a fazer, a realizar um trabalho que irá requerer bastante lágrima e bastante suor da parte desse irmãozinho, ele acaba saindo pela tangente. Não está ainda preparado. Tudo bem, né? Nós somos espíritos imortais. Só que temos que nos preocupar porque hoje poderemos protelar, porém amanhã nós não saberemos se teremos espaço para reencarnar em um planeta semelhante à Terra. Porque a Terra, querendo nós ou não, ela avançará na escala evolutiva dos planetas. Então não saberemos se teremos oportunidades de cá voltar. Mas o Senhor nos concederá a oportunidade. Podíamos zerar os nossos débitos ou o planejamento da atual existência ainda nessa, mas muitos de nós ainda estão desejosos, né, de protelar essa oportunidade. Moratória, querendo para não realizar aquilo que no plano espiritual ainda, na erraticidade, ele se comprometeu a realizar. Depois aqui esquece das obrigações e não realiza. E Jesus diz para Nicodemos assim, ó: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz também para Nicodemos: não te maravilhes de eu te dizer que importa nos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos, né, dá um nó na cabeça dele e ele não consegue ainda naquele momento entender. E Jesus diz para ele de novo: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos falo das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como o creríeis se eu vos falasse das celestiais? Né? Uma lavada tremenda naquele irmãozinho que, fazendo parte do Sinédrio, sendo um dos senadores lá, ele não conseguia entender. E isso acontece com muitos de nós, né? Porque apesar de termos em mãos o Consolador por Jesus prometido, a codificação kardeciana, muitos de nós, como eu já disse, fica patinando ainda, né? E não deseja colocar no seu cotidiano essa possibilidade de abrir, escancarar as portas do paraíso, porque ainda está preso aos laços materiais. O que somos, afinal? Somos corpos perecíveis? Ou somos espíritos imortais conforme aprendemos? Se nós aprendemos, está na hora de colocar em prática agora. Não podemos mais continuar patinando. Até quando? Lembra aquele ciclo vicioso? Encarna, reencarna, encarna, reencarna. Até quando? Não é chegado o momento da gente quebrar esse ciclo vicioso e deixar o planeta Terra para quem ainda precisa realmente? Nós temos que aprender o que mais? Sócrates, o grande filósofo grego, dizia para nós assim: só existe um bem, o conhecimento. Só existe um mal, a ignorância. Nós estamos no bem ou nós estamos na ignorância? Se nós hoje detemos o conhecimento, por que não ir atrás, avançar um pouco mais em busca desse conhecimento? E esse conhecimento nós temos bastante. O que falta é arregaçar as mangas e colocá-lo em prática.
porque ainda temos grande dificuldade em fazer isso. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas expressões do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Este ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Então nós sabemos aí, aqueles remanescentes, né, da religião católica apostólica romana, eles observam que lá na igreja, e eles ensinam dessa forma, né, que é renascido pelo Espírito Santo, a água do batismo, né? Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Então, nós vamos ver, os antigos tinham um conhecimento imperfeito, consideravam a água como um gerador absoluto. Aqueles não tão antigos assim se apossaram desse pensamento dos antigos e puxaram, né, como diz, né, a brasa, né, para o lado da sua sardinha, e a água do batismo e o Espírito Santo, e assim sucessivamente. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será. O Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então está lá, naquela época, né, Jesus trazendo já para nós essa condição da pluralidade das existências na sua expressão, no seu diálogo com Nicodemos. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Ele se referia aqui à força, né, que o povo judeu, né, os senhores da religião dominante realizavam, e todos tinham que observar, né, aquela cartilha deles. Se não fosse assim, não era possível ter o reino dos céus. E que fazem, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então nós observamos que Jesus ele foi bem claro para nós naquele momento com relação à nossa necessidade de espíritos imortais, incipientes em termos de conhecimento, ao longo das inúmeras reencarnações, adquirir esse conhecimento para chegar depois a valorizar cada uma das suas existências. Aproveitar esse espaço de tempo para realmente avançar na senda evolutiva. Não mais se permitir patinando quando detemos já o conhecimento necessário. Ora, se temos Jesus como nosso Senhor e Mestre, nosso guia e modelo da humanidade, como nos assevera Kardec, então
temos ainda muitas dificuldades. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Nós devemos lembrar aqui que o planeta Terra, como nos ensina a codificação kardeciana, é um planeta de provas e expiações. O segundo da escala evolutiva dos planetas. E o planeta Terra é considerado como uma prisão, uma escola ou um hospital. Logo, não se envia para a prisão aquele que não necessita de correção. Não se envia para o hospital aquele que não está doente. E não se envia para a escola aquele que não necessita de aprendizado. E se nós nos localizamos no planeta Terra, em uma dessas três categorias nós nos enquadramos. E em alguns casos nas três também. Né? Então, temos que fazer aí, né, aquela correçãozinha obrigatória, sentar naquele cantinho lá, né, pegar o Evangelho e refletir verdadeiramente qual é a proposta que o Senhor da vida tem para nós no atual momento da existência que estamos passando, ou da nossa existência atual. E é interessante que Jesus, aqui no Evangelho, né, está assim também. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho da luz, e arruinareis a terra dos gigantes. Lá no profeta Isaías. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Então, nós observamos aqui, nesse capítulo, a condição de Jesus trazendo aquilo que os profetas do Antigo Testamento já estavam propagando a respeito da reencarnação, e assinando embaixo a necessidade da reencarnação como justiça divina. Somente compreenderemos a justiça divina se compreendermos a necessidade da reencarnação. Para aquele que nasceu num corpo, né, perfeito, para aquele que chegou à Terra depois de permanecer no espaço uma temporada considerável, e reencarna em um corpo perfeito, uma organização física zerinho e perfeita, tá tudo muito bom, né? Vai que vai, né? Se assim desejar. Mas e para aquele que nasce tetraplégico? Ou para aquele que nasce anencéfalo? Onde está a justiça de Deus? Nós sabemos que Deus é um Pai de infinito amor e bondade. Então, através das inúmeras reencarnações, é que iremos tendo possibilidades de zerar os débitos que contraímos perante a lei divina. E desta forma, zerar na atual existência uma parcela desses débitos. Os restantes permanece para uma outra oportunidade. Mas percebe, onde a justiça de Deus, se um nasce sem ter feito nada na atual existência em uma organização física perfeita, e o outro também sem ter feito nada na atual existência, ele nasce anencéfalo, tetraplégico, ou etc. e tal. Então a justiça divina está na reencarnação. Uma parte interessante que eu preciso de uns 5 minutinhos aí, será que eu posso? Será que eu tenho? Uma coisa interessante que nós temos aí a observar é assim, a reencarnação e a necessidade dela. Então nós vamos observar, eu trouxe aqui um livro que vocês devem conhecer, logicamente, Parábolas
e ensinos de Jesus, do querido bandeirante do Espiritismo, Karl Barth Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu acredito que devam ter aí na livraria, né? Esse exemplar aqui. E aqui ele vai falar do maior profeta. Karl Barth fala do maior profeta, Elias. E depois ele fecha esse item aqui, né, do maior profeta assim, ó. Elias, acredito que todos vocês conheçam. Se vocês não conhecerem, busquem, né, através dos livros aí que vocês vão conhecer o profeta Elias. Elias apelou para as águas e para o fogo. João para a água e para o sofrimento. Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Mas os três são um mesmo Espírito. Um fere e castiga, outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Karl Barth de Souza Schutel, bandeirante do Espiritismo. Esse livro, né, essa primeira edição, se não me falha a memória, acho que foi em 1928, tá? Não é um livro de agora, não. É um livro de 1928. E finalizando, eu tenho aqui uma condiçãozinha que talvez eu use aí um ou 2 minutos. O primeiro livro psicografado, tá, por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo. E aqui nós temos um poema magnífico, só que a minha memória não é tão boa como antes, então eu peço permissão dos amigos e irmãos para ler. É Castro Alves, tá? Castro Alves, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas painas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é o seu amor,
o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz, é a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terás a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tendes fé, tende esperança, para o infinito marchai. Castro Alves, pela psicografia magnífica de Francisco Cândido Xavier. E é interessante observar aqui que ele fala, é Anchieta dominando, né, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Percebem? É o mesmo Espírito. Pelos estudos que realizamos, nós temos essa certeza. É o mesmo Espírito. E aqui também, quando ele diz aqui, é a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Nero reencarnou depois de várias existências, né, que nós sabemos aí, na figura de uma criatura que, depois de inúmeras reencarnações, ele veio a tratar dos idosos, daqueles moradores de rua, né, aqueles desalentados da sorte e das criancinhas. E foi muito venerado pela Igreja Católica. E para nós espíritas também, nós temos um carinho muito grande para com ele, né? Acredito que a maioria de vocês, né, sabem. Nós falamos aqui daquela criaturinha que tem um número muito grande de abrigos, né, de serviços na Igreja Católica. Me falha o nome agora, mas é uma personalidade muito amada e muito querida aí. Assim que eu lembrar, eu passo para vocês. Perdão. Só um minutinho. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a vossa presença hoje aqui conosco. Pedimos, Senhor, que nos ajude, nos inspire a sermos pessoas melhores,
com melhores pensamentos, palavras e ações. Pedimos, Senhor, que cuide de nós, como também de nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, trabalhadores e frequentadores do Irmã Leite, aos pais, mães e crianças da nossa evangelização infantil, das comunidades que estão perto de nós. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.